Olha só, a Justiça do Distrito Federal marca audiências aí de instrução para ouvir as testemunhas do caso Elisamar, que aconteceu no início deste ano e que resultou, inclusive, na morte de 10 pessoas de uma mesma família. Vocês lembram da maior chacina do Distrito Federal? Pois é, o Tatuzinho vai contar pra gente essa história. Tatuzinho, o que será decidido nessas audiências aí e quando começam? É com você, meu irmão. Deixa eu ver ainda... Não, já é boa tarde agora. Pois é, Fred, boa tarde para você, parceira. Todo mundo acompanhando essa grande audiência do nosso balanço aqui em Brasília e também no estado de Goiás. Fred, você lembra muito bem, nós acompanhamos esse caso de perto, estivemos em loco, sempre conversando com as pessoas, autoridades, dessa chacina, como você disse muito bem. Aterrorizou e assustou os moradores do DF, do Brasil, por que não dizer do mundo? Porque um total de 10 mortos e total de 5 presos nessa história. E lembrando que a gente acompanhou todo o desenrolar da história e veja só o detalhe, Fred, semana que vem aí, para o dia 21 e 22, está marcada a audiência de instrução desse caso, que vai ouvir testemunhas e que vai definir a questão do júri popular dos 5 acusados. Você lembra muito bem? Gideon, Horácio, Fabrício, Carlomã e também o Carlos Henrique, conhecido como Galego. Para entendermos melhor, Fred, sobre essa história, ao meu lado o advogado da família da Elisamar, que foi a cabeleireira que foi morta de forma brutal, inclusive junto com os 3 filhos na história dos 10 mortos. Doutor João Darques, boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Essa audiência, então, já está marcada para o dia 21 e 22, né? Boa tarde, sim, já está marcada, já foi designada a audiência de instrução e julgamento, né? E ela deve acontecer agora... Dia 26, não é dia 22, é dia 26, pelo menos é o que está dando o site do sítio do TJDFT. Às 13h30 ela está designada para o próximo dia 26. Nessa audiência que vai acontecer agora, serão ouvidas, serão inquiridas as testemunhas da acusação, da defesa, exatamente nessa ordem, feitas acariações, né? Serão feitas acariações, também serão ouvidos os peritos, né? E também reconhecimentos. E ao cabo dessa audiência teremos o interrogatório de todos os acusados. Importante registrar aqui, Tatuzinho, Fred, logo de plano, o quanto foi célere, né? Diante da complexidade desse caso, a gente tem que elogiar o trabalho feito tanto pela promotoria, né? Pelo doutor Natan, que está à frente desse caso, bem como pela vara do Tribunal do Júri aqui de Planaltina do Distrito Federal, que conseguiu expedir os mandados em tempo hábil, tempestivamente, intimar todas as testemunhas, intimar todos os acusados, né? Recebeu a resposta à acusação. Nenhuma defesa dos acusados foi julgada procedente, todas foram improcedentes e deu continuidade agora para a fase do artigo 400 do Código de Processo Penal, que é exatamente a audiência de instrução e julgamento. Então, doutor, só para reafirmar, só corrigindo aqui minha parte, a audiência de instrução dia 26 desse mês de junho. E o senhor estava lembrando para mim que a audiência é marcada para todos esses fatores, mas tem também algo detalhe. Para o julgamento pode acontecer. A gente sabe que a motivação seria terra. A princípio, aí, R$2 milhões de uma chácara do Marcos Antônio, que ali levantou a ganância de Gideon, Horácio e todos os envolvidos. Mas lá na história, essa história pode mudar e pode ter outras motivações, né, doutor? Exatamente. A gente tem que entender, para trazer essa resposta, né, para toda a sociedade, a gente tem que entender as fases do processo. Nós tivemos um excelente trabalho feito pela CCDP lá de Paranoá, né, que é a fase inquisitorial, aquela fase de um prazo que eu já estou cansado de falar, muito ínfimo para a conclusão do inquérito policial, que é de 10 dias. Eles conseguiram tempestivamente concluir esse inquérito. Agora nós teremos a instrução e julgamento. A instrução e julgamento, onde as provas são submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, né? Inclusive, ao cabo dessa instrução e julgamento, pode haver, inclusive, o aditamento da denúncia, né? Essa motivação ela pode mudar ou pode ser acrescentada de outras motivações. A defesa tem sustentado que pode existir outras motivações, em razão, inclusive, da ameaça que nós já falamos várias vezes, né? A ameaça que tinha de matar o Gideon e o Carlomã, que o Marcos iria matá-los. Existe essa linha aí que vai ser apurada, obviamente, tanto pela assistente de acusação quanto pelo Ministério Público, na instrução e julgamento. E ao final, né, mudando a motivação, obviamente podem aparecer crimes, mais crimes, em que pese eles estão denunciados em dezenas de crimes, né, dezenas de crimes extremamente graves, pode haver mais crimes, né, pode haver mais crimes e pode, por que não, até ser aditada a denúncia para incluir mais acusados. Perfeito.
Tá aí, doutor João Darques, Fred, falando conosco, gentilmente, sempre falando conosco aqui na Record TV. Liguei para ele há pouco dizendo, doutor, sobre esse caso da audiência de instrução, como ele disse muito bem, data de 26 de junho agora, para definir os próximos passos. Meu parceiro do estúdio, fica à vontade. Oi, pode falar? Perdão, é dia 21. Isso, então estava certo, dia 21. Dia 21 estava certo. Então tá perfeito. Então tá aí, Fred, reafirmando, dia 21 de junho, às 13h30, audiência de instrução do caso Elisamar, a chacina que assustou todo o DF. Fred. Olha só, Tatuzinho, agradece aí o advogado, te agradeço também. Quero que você de casa fique aqui grudado com a gente.